Fala. Chato pra Não, cacete, hein? eu ia falar que tem um novo técnico já no Inter, mas a gente nunca É. sabe a qual momento isso pode acontecer. Ô Baldassi, tem muita coisa pra gente tratar, mas esse assunto técnico, por exemplo, cara, o Inter vai ter que apontar uma flecha e dizer assim, cara, eu vou aqui. Porque, olha, pode ser o fulano, pode ser o Beltrano, daqui a pouco ficou demorando com o Tite, aí já apareceu mais um interessado. Olha, eu acho assim, tá? O Inter não tem muito o que oferecer no momento, porque o ambiente é tumultuado, porque não vai ter um projeto daqui a pouco de contratação porque não tem dinheiro, talvez seja uma readequação do Inter na próxima temporada. Então acho que não dá pra tentar dar brecha não pra ninguém, daqui a pouco aparecer uma proposta melhor. Não sei o que tu acha disso. Não, primeiro, tem que resolver. Nós passamos um final de semana inteiro envolvido com a possibilidade do Tite. E nos iludimos. Nos iludimos, talvez, nem com tantos motivos para a ilusão. Porque veio a informação hoje que o Tite, na primeira conversa com o Abel, já tinha dito: olha, eu tenho um encaminhamento aí com o time, já estava negociando com o Cruzeiro. O Leonardo Jardim já tinha dito que ia embora do Cruzeiro. Então, o Tite nunca esteve próximo do Internacional, né? E aí surgiram os outros nomes. E aí vem a minha grande questão, porque eu estava cobrando hoje ao meio-dia o seguinte: que o Internacional, paralelamente à questão do Tite, que era uma questão volúvel, estivesse tratando de outras possibilidades. O Inter, evidentemente, trabalhou com a ideia do Odair Helma, mas parece que a coisa não andou pela dificuldade. Porra, nós estamos falando de negociar com o Atlético Paranaense, tu sabe como é que funcionam as coisas lá. O nome que está afunilando agora é do Eduardo Domingues, o técnico argentino, que tem um trabalho na Argentina que o credencia ou não, que é muito parecido com o que credenciava ou não o Quinteiros, o Cudê, o Medina, o Miguel Ángel. São aqueles treinadores que têm alguma conquista e que a direção do Internacional gosta. Eu quero tomar todo cuidado em relação a isso, Bagé, porque as pessoas me acusam de xenofobia, tá? Uhum. Porque eu quase nunca quero um técnico estrangeiro aqui. O teu técnico eu queria, tá? O teu técnico eu queria. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou falando isso pela ambientação. O Internacional vive um momento, Bagé, de absoluta instabilidade. O Internacional é a instabilidade total. Administrativa, financeira, moral, tudo. O Internacional hoje é uma areia movediça. Tá? Então, assim, tu receber neste momento um técnico que vai chegar no aeroporto Salgado Filho e vai ter que colocar Beira-Rio no Waze, e quando chegar no pátio do Beira-Rio vai perguntar de quem que é essa estátua que está aqui, eu não sei se é o mais adequado. Nós não temos tempo para que as coisas estejam colocadas. Eu queria muito alguém que estivesse, eu queria muito o Tite, o Odair, um técnico que estivesse ambientado com as coisas do Internacional. Mas parece que o caminho vai ser esse. Se for esse o caminho, eu vou torcer para que seja diferente do que já foi trilhado pela dupla Grenal nos últimos 3, 4 anos. Que é uma história muito triste de treinadores com este perfil que vieram e não deram certo. É evidente que eu vou imaginar alguma coisa diferente. Por que eu posso imaginar alguma coisa diferente? Sei lá, porque tem o Abel, por imaginar que o Abel tenha conversado com ele, tenha gostado dele, no Abel eu confio. Mas eu estou preocupado, cara, eu me iludi. O JB me disse, já passamos da meia-noite, então me disse ontem no debate aí o seguinte: tu não pode cobrar a direção do Internacional de não ter conseguido fechar com o Tite, né, Baldaço? Tu sabia que. Não, eu não posso cobrar. Mas eu posso ficar triste, né? Eu posso ficar decepcionado. E eu estou decepcionado, porque eu queria o Tite. É que essa história do pode ou não pode cobrar ela é relativa, né? Porque, vamos lá, o Inter vai para uma última rodada de Campeonato Brasileiro no dia 7 de dezembro com a corda no pescoço, com a gravata apertada. A tendência era que o Inter fosse rebaixado. Será que o Inter tinha um plano de ação já, se fosse rebaixado? Porque daí aconteceu o que melhor poderia acontecer, que não teve o rebaixamento. Aí o presidente vai lá e vem com aquela história: olha, pois é, porque a gente vai ter que dar uma mexida aí, inclusive meus pares de direção vão ter que compreender. Leva alguns dias para que tenha, a partir de uma. O vice acabou saindo, né? O Bisol, ele que saiu, né? Pelo menos Uhum, oficialmente. uhum. Aí o presidente Barcelos vai lá e tira o Mazuco. Ao tirar o Mazuco, também afeta o D'Alessandro, que não gosta da situação e sai. Aí, por algumas horas, tinha uma indecisão até do Abel, se o Abel ficaria ou Uhum. não. Olha, e os dias passando, tá? Aí não tem departamento de futebol novo, até agora, tem o Abel.
Aí se falou no Fabinho Soldado. O Fabinho Soldado, nas últimas horas, ganhou moral com o Corinthians. Parece que o Corinthians agora quer que ele permaneça. Olha quanta coisa acontecendo. Tá bom. Não pode cobrar porque não trouxe o Tite. É que assim, ó. Vamos lá. Tite, tu quer trabalhar no Inter? Não, só um pouquinho, Tite. É que assim, ó. Tu tá sem trabalhar em lugar nenhum. Nós vamos te oferecer um projeto. Beleza? Ele poderia dizer não? Claro que poderia dizer não. Mas é que demora muito o Bodas. O Tite tem esse tempo. O Inter não. Aí uma hora tu flerta com o Odair. Aí daqui a pouco chegou a se falar que poderia, quem sabe até o Abel indicar um outro treinador, mas aí poderia ser o Carpini, que daqui a pouco foi pro Fortaleza, daqui a pouco poderia ser o Palermo, que estava saindo do Fortaleza, agora já se fala no Domingues. Cara, qual é o tipo de treinador que o Inter quer? Ou é aquele que conseguir? Aí é que tá. Tu falou uma coisa muito importante ali no início. O Internacional não tem projeto atrativo para ninguém hoje, né? Vamos combinar, né? O Internacional não vai seduzir nenhum treinador com um projeto. Olha o que nós temos aqui. Olha o 2026, o nosso projeto de trabalho de clube. Não, o Inter não tem. Qualquer treinador que o Inter vai conversar agora, o presidente vai dizer, olha, nós não temos dinheiro para contratar, nós vamos ter que ser criativo, nós estamos devendo bastante no mercado, nós não temos competição internacional para jogar. O Inter não é nada atrativo para um grande treinador neste momento. Mas bom, isso aí tu descobre com o Tite na primeira conversa, como tu falou. Tite, nós te queremos muito aqui, tu já trabalhou no clube, tu vai estar em Porto Alegre, né? Vai estar perto da tua família, nós vamos te oferecer um puta no salário, vamos te pagar os teus 2 milhões por mês que tu quer, mas nós estamos com um problema aqui, cara, a gente quer que tu trabalhe com... Não quero isso, eu tenho uma proposta do Cruzeiro, que é um clube estruturado, e é isso que eu quero na minha vida neste momento. E realmente, quem tenta o Tite num dia, o Eduardo Domingues no outro e o Odair Helman no outro, não sabe o perfil que quer. Não sabe o perfil que quer. É como tu dissesse, o Internacional tá atirando, a primeira bala que acertar, tá bem. Mas esse que é o ponto, porque é óbvio, vamos lá, falando pela nossa cabeça, né? Hoje qualquer treinador ou jogador de futebol que tenha relevância, e o Tite é um desses caras, entre uma proposta em que ele vai ter que recomeçar do zero, em que ele vai ter que provavelmente se incomodar mais, em detrimento a uma outra que já tem um trabalho, que tem dinheiro, que tem um bilionário. Pô, convenhamos, o Tite ele pode ser mais feliz no Cruzeiro ou no Inter? A tendência é de que no Cruzeiro ele tenha mais opções, mais competição e mais competitividade de disputar isso. Agora, o que me estranha é isso, cara. É que parece que tá assim, sabe? É o sniper com TDAH, né? O cara fica lá, ele não consegue focar. Ele foca num... Não, peraí, apareceu outro ali atrás da árvore. Não, mas peraí que apareceu um outro agora lá atrás do prédio. Calma, foca numa situação, vê qual é a tua prioridade. E aparentemente não é isso que tem. Porque são estilos completamente diferentes. Completamente. Então tu tem pressa, começa por aí, o Inter tem que definir nessa semana o treinador, semana que vem já para tudo para Natal e Ano Novo. O treinador do Internacional tem que estar sentado à mesa já, tratando de coisas, e não tem isso, não tem ninguém que esteja alinhavado. Eu fiz uma cobrança, Bagé. O Diogo Rossi fez uma contestação, uma argumentação que é interessante. Tá? Porque eu disse o seguinte, o Grêmio tem um diretor executivo acertado há um mês. Sim. O Grêmio tem um diretor executivo acertado há um mês que já estava nos bastidores trabalhando pelo Grêmio. Mas ele me disse o seguinte, o Inter não sabia nem em que divisão ia estar. Tá bem, vamos lá. O Inter não sabia em que divisão. O Internacional passou a ser um time provável rebaixado 15 dias antes da última rodada. O Internacional é um time que tinha risco de rebaixamento antes, mas o Inter podia começar a encaminhar coisas para a próxima temporada. Eu acho que no Grêmio estava mais difícil ainda de trabalhar, porque o Grêmio tinha uma transição que o Inter não tinha. O Grêmio tinha uma transição de troca de gestão. Então, para o Grêmio, era uma mudança de filosofia, uma mudança de conceito de clube, um cara que ia pegar uma cadeira que ele nunca sentou na vida para sentar e tratar das coisas do Grêmio para a próxima temporada. O Internacional é a manutenção da mesma gestão, da mesma filosofia, das mesmas pessoas, e que poderia ter encaminhado, com poder, inclusive, de encaminhar coisas para a temporada seguinte, em que eles mesmos são a gestão do Internacional. Então eu não aceito muito essa desculpa de o Inter não ter feito nenhum movimento antes. Não aceito essa desculpa de, por ter risco de rebaixamento, o Internacional não tem alinhavado nada para a próxima temporada. Nada. O Inter não alinhavou nada. O Internacional não fez. O Internacional buscou uma solução mágica com o Abel Braga, num tiro no escuro, que deu certo, graças a Deus, pela estrela do Abel. O Inter não tinha nada preparado para a próxima temporada, já. Mas é que tá, eu acho que essa justificativa ela é pior ainda. Porque se acontece o melhor, que foi o que aconteceu, que era o fato do Inter não ser rebaixado, poxa,
Tu tem, pelo menos, a melhor parte possível. Mas, cara, é impossível que não tenha se cogitado. Tá, mas e se cair? Por exemplo, eu tava ouvindo, eu dei uma circulada, tá, em algumas emissoras e lendo internet. Então, às vezes, a gente meio que se perde onde que, em que tipo de veículo que tu ouviu isso. Eu tava lendo, ou ouvindo em algum lugar, de que o presidente Barcelos teria comunicado o Borré, por exemplo, numa conversa informal, que caso o Internacional caísse para a segunda divisão, de que eles teriam que rever a situação do Borré. E que o Borré teria devolvido o presidente o seguinte: não, independentemente se caiu ou não, eu tenho um compromisso e eu vou continuar aqui. Sim, Eu 2 vi, milhões por mês, eu também tenho compromisso com quem tu em quiser. algum lugar. Talvez o presidente tenha procurado ele até justamente nessa ideia, sabe? De tentar repactuar esse valor, para usar um termo da moda, no Inter. Mas convenhamos, né? Tu tem que ter um planejamento e não vai ser faltando um jogo que tu vai procurar o teu principal salário para dizer isso para ele. Tu vai deixar para conversar com ele depois, mas já tendo esse planejamento. Eu não quero acreditar que o Inter não tinha nada planejado. Eu acho que o Inter planejou, deu errado e chegou para um último jogo onde se salvou com as calças na mão. Mas considerar que o Inter primeiro ia saber o que aconteceu, se ficaria ou não, para depois pensar... Não, a gente tá falando de futebol profissional, né? A gente não tá brincando de várzea. Bagé, o 2026 do Inter, ele não é tão ruim como a gente imaginou que pudesse ser. Se o Internacional caísse para a Série B, o Internacional ia falir, ia decretar falência, talvez até oficialmente decretar recuperação judicial e falência na próxima temporada. Mas não significa que virou um ano tranquilo. Embora a nossa felicidade de não ter caído, o 2026 do Inter é muito perigoso. Eu estava entusiasmado, Bagé, com a possibilidade de um técnico do tamanho do Tite junto do Abel no vestiário, porque isso atrai pessoas. Atrai pessoas. O Tite ligar para um jogador para ele vir para o Inter é uma coisa. O Eduardo Domingues é outra. Então eu estava apontando com isso como um facilitador do processo. Porque o Internacional ele só tem uma coisa para fazer para a remodelagem de grupo na próxima temporada. Só uma coisa: ser criativo gastando pouco. A única possibilidade de o Inter ter um time competitivo é ser criativo gastando pouco. E ser criativo para essa direção não tem parecido uma normalidade. Eles não descobrem ninguém. O centro de análise do Internacional traz o Ramon, o Ronaldo, o Richard, o Alain Benítez. Né? Antigamente a gente descobriu o Arangues. O Internacional descobriu o Arrascaeta, que só não veio para o Inter por um problema do Vitório Pífero lá. Antigamente o Inter era assim. Então é muito difícil imaginar que o Inter tenha competência nessa temporada para fazer isso. Porque dá para fazer, Bagé. Dá para fazer time competitivo. Vamos combinar eu e tu aqui. O Corinthians e o Vasco, um dos dois vai ser campeão da Copa do Brasil. Esses dois estão na mesma condição. O Vasco está pior do que a dupla Grenal. O Corinthians não é muito diferente disso. Se tu faz uma organização razoavelmente competente, tu pode ganhar uma competição dessas, que é maravilhosa, ganhar uma Copa do Brasil. Então não é aquela coisa assim, é impossível a dupla Grenal. Não é impossível. Mas vai ter que ter alguma competência, né? A final da Copa do Brasil mostra isso. São 2 treinadores até agora ainda contestados, cada um à sua maneira, e cada um com as suas boas situações, porque a gente está falando de um Dorival que já ganhou a Copa do Brasil, que já ganhou a Libertadores, que teve na seleção brasileira. A gente está falando do Fernando Diniz, que ganhou a Libertadores há bem pouco tempo com o Fluminense, que teve na seleção brasileira. Mas são 2 times lamentáveis. Por exemplo, tu pega o Grêmio ficou no caminho pro CSA, cara. O Grêmio não ganhou do Atlético de Roraima. Não era Atlético, não lembro o nome do time lá de Roraima. Acho que era Atlético de Roraima. Depois não ganhou do Atlético de São João del Rei. E aí depois, para completar, o Grêmio conseguiu acabar eliminado dentro de casa contra o CSA de Alagoas, que a gente nem lembra a divisão que ocupa. Poxa, cara, a gente tá falando de grana, a gente tá falando de times que tem... tu vai pegar o Corinthians lá, tu vai botar 3, 4 bons jogadores, tu vai chegar no Vasco, tu vai ter, quem sabe, 3 jogadores, o menino Ryan, esse aí que pra mim é a grande revelação do campeonato. E nós também temos 3, 4 grandes jogadores, nós também temos. Esse é o ponto, eles não têm equipes melhores e eles conseguiram chegar numa final. E mesmo que venha a perder, porque obviamente que só um vai ganhar, não vai dizer que o ano dele foi ruim se ele conseguiu chegar numa final de Copa do Brasil. É muito abaixo, cara. O que divide esse ano as 2 campanhas é que a do Inter foi um pouco pior, por correr um risco até o final da última partida. Porque do contrário, cara... O que divide...
O que divide as duas campanhas é os 60 milhões do Marcelo Marques para contratações. É o que divide Pode as duas ser, campanhas. porque é o que mudou o Grêmio nesse Ah, segundo semestre. Arthur, E William e o Vinícius. tu Como é pega que é? O Carlos. Carlos O Vinícius, Carlos Vinícius. tu tem o Noriega. É. Poxa, a puta da janela que acabou fazendo o Grêmio. O próprio Marcos Rocha, que chegou e também contribuiu bastante. E se tu pegares, por exemplo, é que na questão do Grêmio, o ânimo foi renovado porque sai o presidente que era contestado e chega um presidente que não tem muita gente fazendo festa, mas que até agora tá dando muito certo nesses poucos dias que tá. Hoje, aliás, ontem, né, porque a gente já tá na terça-feira, mas agora no final da noite da segunda-feira, fez uma semana que o presidente Odorico assinou o termo de posse. Aí ele assinou na segunda, na terça ele chamou o Mano Menezes e deixou claro que o Mano seguisse adiante, mas que o Grêmio não queria mais o Mano. Na quarta eles apresentaram todo o departamento de futebol numa entrevista coletiva 12:30. Depois, no meio da tarde, o presidente já foi para a CBF, para o Congresso Técnico, e na sexta-feira à noite a gente estava confirmando a contratação do Luiz Castro, que já deve chegar agora no próximo sábado e quem sabe seja apresentado inclusive no domingo. A gente está falando de 15 dias em que o Grêmio tem um novo treinador, em que agora está sendo batalhado para que o Grêmio possa pagar e derrubar lá o transfer ban, porque o presidente pegou essa bronca também. E tem um ponto da nova direção que muda muito, tá? E ontem eu estava conversando com algumas pessoas, porque eu vinha falando muito no Pelaipe, né? Porque a gente sabe o que o Pelaipe rende e a capacidade que o Pelaipe tem. Mas a chegada do Pelaipe, ela impulsiona também o novo vice-futebol, que é o Antônio Dutra Júnior. E que, pelo que me disseram, foi figura central em terminar com a bobagem que estava instaurada aqui no Grêmio. O Arezzo foi contratado por 3,5 milhões de dólares, resolveu que não queria mais jogar aqui, queria do Peñarol, foi pro Peñarol, aí o Peñarol pagou por um empréstimo e o final do contrato tinha opção de compra. Só que o Arezzo, o Grêmio quer algo em torno de 4 milhões de dólares e o Peñarol ofereceu 1 milhão de dólares. E mais o empréstimo que tinha pago. Num outro momento, o Grêmio ficaria refém. Não, dessa vez foi o seguinte, olha, tá bom, nós queremos 4, vocês estão oferecendo 1. Vamos começar a conversar, pelo menos dobrem aí. Pelo menos a partir de 2 milhões a gente começa a conversar. Mesma coisa do Kike Oliveira. O Kike Oliveira, o Grêmio pagou 4,5 milhões de dólares, ele é a contratação mais cara da história do Grêmio. Aí ele chega e resolve que ele não queria mais jogar no Grêmio. Ele queria jogar no Nacional de Montevidéu. Aí ele começa a conversar com o vice-presidente dando entrevista, e eu acho que até cabe o Grêmio daqui a pouco acionar a FIFA lá, porque um vice-presidente de um clube da América do Sul não pode estar aliciando e convencendo um outro jogador que tem contrato num outro clube da América do Sul. Mas, de qualquer maneira, o Nacional fez uma proposta. E qual foi a resposta do Antônio Dutra Júnior do Pelaipe? Não, esse valor é baixo. A gente até quer vender o Kike, tá tudo bem, vocês querem comprar? Tamo junto. Só que o valor é X. E não o que vocês estão oferecendo. Então até isso já mudou no Grêmio. Sabe? A forma de negociar. Porque senão tu começa a ficar refém dos clubes, cara. Ah, não, eu tenho que emprestar o Kike porque ele quer ir. Senão ele vai ficar aqui ele vai ficar de ovo virado. Ele que fique do jeito que ele quiser. Pois é, aí é que tá. O Grêmio já faz os movimentos para as mudanças do grupo. A minha outra preocupação, assim, ó, vamos lá. O Inter anuncia amanhã, melhor das hipóteses, né? Anuncia amanhã o Eduardo Domingues, que chega depois de amanhã de Porto Alegre. Essa é a melhor das hipóteses. Nós estamos falando do cara chegar aqui quarta, quinta-feira. Vai começar a analisar o grupo de jogadores do Inter. Porque antes do Natal tem que se delinear o que vai ser feito. Estes aqui eu vou tentar mandar embora. Nós temos essas carências aqui. Esse aqui pode ser vendido. Esse não é um cara que vai ter. Quem vai fazer isso é o Abel. Não vai ser o Eduardo Domingues na chegada. Quem vai fazer isso é o Abel, que já conhece como as coisas funcionam aqui, que o Tite conheceria, que o Odair conheceria. O Eduardo Domingues não sabe nem se é alto ou baixo cada jogador do Internacional. Então, ele vai precisar de mais tempo para se ambientar o processo. Essa formação de grupo, essa movimentação que o Inter tem que fazer agora, na virada do ano, ela não vai ter a participação efetiva de um treinador que venha do exterior. Então são preocupações que eu tenho. Não é aquela coisa assim, ó, o estrangeiro vai dar errado. Eu já falei aqui, o Luiz Castro, se viesse para o Inter, eu ia adorar. Porque esse cara sabe como é que funciona o futebol brasileiro. Esse cara tem conhecimento como funciona o futebol brasileiro, calendário, viagem, forma de agir da imprensa, como se portar, como é que jogam dentro do campo os clubes brasileiros, como é que é completamente diferente, falando do Eduardo Domingues, do futebol argentino. O futebol brasileiro é muito mais técnico, menos pegado e mais técnico. Então é um processo de ambientação que é minucioso, e eu acho que o Inter vive muitas instabilidades para isso. Mas parece que é isso que vai acontecer, vamos torcer. Até porque
As movimentações definitivas em relação ao grupo de jogadores, elas vão acontecer até março. Acho que no Inter e no Grêmio também. Não vai ser uma coisa para dia 5 de janeiro. A gente ouviu a vida inteira, Bagé, como repórter, tu já deve ter dado essa manchete umas 500 vezes na tua vida. Grêmio espera estar com o grupo formado até a reapresentação no dia 5 de janeiro. Eu já dei essa manchete 500 vezes sobre Inter e Grêmio. Nunca estão formados. Sempre a coisa se desenrola por janeiro, por fevereiro. Eu só quero que se desenrole da melhor maneira possível. Agora de toda forma a gente está falando de dois clubes que vão ter reformulações. Bom, de que maneira? Cada um ao seu jeito, né? Obviamente que a forma, a reformulação que é necessária, por exemplo, do Inter, ela é diferente da do Grêmio. O Grêmio tem que otimizar a folha, o Inter também vai ter que reduzir folha, mas é que daí também tem um outro ponto que eu acho que pro Inter complica mais ainda, Baldasso. Porque se tu traz um técnico que seja de fora do país, ele também vai querer trazer jogadores do gosto dele. Dificilmente ele vai chegar e vai se contentar em simplesmente se adaptar ao elenco que ele tem. Ele vai tentar, de alguma maneira, trazer algum jogador que ele sinta algum tipo de carência ou que seja o jogador da confiança dele. O Quinteiros, por exemplo, trouxe o Amuso, que num primeiro momento deu muito errado e que agora começa a mostrar que ele tem sim qualidade para que ele seja utilizado como um dos pontas do Luiz Castro, que gosta de jogar assim. O goleiro que queria o Quinteiros pediu 3 ou 4 goleiros para o Grêmio. E aí o Grêmio disse assim para eles, não, desses goleiros nós não podemos porque a gente vai trazer o Volpi. E aí ele queria um outro jogador, que eu não vou lembrar o nome agora, Sebastian Vija, que era um bom jogador, só que o extracampo dele é terrível, sabe? É cara envolvido com a justiça argentina, com polícia e tal. Então não tinha como trazer esse cara naquele momento ali. Então... Ele mas eu quero trazer alguém do meu gosto. Então, sabe, virou meio que um cabo de guerra até que ele pudesse se contentar com aquilo que o Grêmio tinha para oferecer naquele momento. Então é muito difícil que tu traga um treinador, que vem aí o Eduardo Domingues. Cara, será que o Eduardo Domingues chega e trabalha com aquilo que ele tem no Beira-Rio? Não, ele vai pedir algum tipo de contratação. Eu acho que pro Inter o que tem como hoje, talvez um salvo-conduto, seja o Abel. Porque daí o cara vai negociar com um cara que até ontem era treinador. E que é o maior treinador da história do Inter. Então, naturalmente, tem esse tamanho de respeito, sabe? Treinador falando com o treinador. E o Abel dizendo pra ele, quem sabe a gente faz assim. Vamos começar então do jeito que tem. Daqui a pouco, lá no meio do ano, eu consigo te trazer mais alguém. Não vai ter dinheiro pra trazer ninguém agora. Provavelmente o Inter vai vender jogador. Porque vai ter que fazer caixa. Vai fazer caixa de onde? Então vai ter que buscar. Até porque os próprios orçamentos do Internacional esse ano... eles são muito reduzidos, né? Porque tu não tem, por exemplo, uma competição de Comebol. Mesmo que fosse uma Sul-Americana, daqui a pouco tu vai colocar no teu planejamento lá que tu vai chegar numa oitava de final e que tu vai botar X milhões em caixa. Isso também não vai ter. Então é um Inter que começa um ano tendo que mexer e sem ter muito... Aliás, sem ter grana para mexer, né? Vai ter que ser mais na criatividade. Vamos lá, vamos pegar alguns casos aqui. O Bruno Henrique e o Romero terminou o contrato, foram embora. Coisa mais... Aliás, o Bruno Henrique, eu descobri, Bagé, que ganhava R$800 mil no Internacional. O Bruno Henrique, cara, que está se arrastando no Inter há 2 anos. Mas enfim. Bom, esse foi embora, termina o contrato embora, é a questão mais fácil de se resolver. Vamos lá, tem as vendas. Não vai ser só o Vitão. O Inter vai acabar vendendo mais gente. Vai acabar vendendo mais gente, e aí tu tá vendendo teu melhor zagueiro, e daqui a pouco sabe-se lá qual é o outro que vai vender também. Aí o Inter tem, num ano de dificuldade financeira determinante, que daqui a pouco repensar alguns salários. O maior de todos, que todos nós tratamos, é do Borré, que ganha R$2 milhões por mês. Tu citou aí a história verdadeira da conversa do presidente com ele, mas sabe-se lá o que vai acontecer. O Inter vai tentar mudar alguma coisa do contrato do Borré, vai tentar vender ele para o River Plate para tirar um pouco dos 7 milhões de euros que pagou por ele, a gente não sabe. Então é muita coisa para tratar no grupo do Inter. E qualquer movimento desse que seja feito é carência do grupo. O Bruno Henrique e o Romero não jogaram nada no Inter, mas os dois indo embora abre 2 buracos no grupo do Inter que tu vai ter que repor. Mas atrás da base não tem base. Tu vai ter que repor o Bruno Henrique e o Romero, mesmo que eles não jogassem nada no Internacional. Porque tu vai precisar de um segundo volante como é o Bruno Henrique e de um terceiro homem de meio campo como é o Romero.
vai te fazer falta no grupo, tu vai ter que buscar no mercado. Aí eu não tenho dinheiro para buscar no mercado, eu não tenho crédito para buscar no mercado e eu não tenho competência para buscar no mercado. E aí eu vou aqui, o Inter vai ser criativo, vai encontrar. Difícil, cara. É realmente muito É. difícil. Até porque a gente sabe quando a gente fala que tem que ser criativo, nem sempre são ao pé da letra, né? Às vezes a É. criatividade vem de uma forma, mas eu não sabia que o Bruno Henrique era na casa dos 800 mil. Aí, cara, É pelo muito amor de dinheiro para um Deus, cara cara. que veio para não ser um titular absoluto. E eu Não, até se gosto do Bruno arrastando. Henrique, mas eu acho que esse é um ponto de que se criou uma bolha no futebol, né? De uma forma. Meu Deus do céu, todo mundo ganha beirando 1 milhão, cara. É o show É. do milhão. É difícil. Se o cara não ganha 1 milhão, ele ganha perto de 1 milhão. E aí tu vê depois onde é que a folha de pagamento ela explode, né? Porque tu põe. O Bruno Henrique já tá há 2 anos aqui ou ele veio com um contrato de 2 anos? Não, veio começo do ano passado. Tu vê. O Bruno Então Henrique são fechou 2 dois anos. anos. Dois Pega aí, anos. são 26 salários, se a gente botar o Menos. 13º, de 800 mil, cara. Ah, É 20 muito milhões. dinheiro, velho. É. Nós estamos falando de 20 milhões por um jogador que não é nem o fato. Se tu pegasse um Thiago Maia, pô, se ele ganha 800, o Thiago Maia deve ganhar isso aí, mais ou menos. Pô, mais O ou Thiago menos. Maia é um jogador de outro tamanho, né? Veio do Mais ou Flamengo, menos. devia ganhar bem lá. Então se cria uma situação, cara, que é insustentável. Não tem como fazer futebol no A Brasil. outra que eu acho maravilhosa é o Alan Patrick, que ficou com ciúme, que o Borré ganhava 1.900 e ele ganhava 1.100. Aí ele pediu equiparação salarial lá no começo do ano e o Inter prometeu agora. A assinatura da equiparação salarial do Inter, do Alan Patrick com o Borré, em que o Alan Patrick passou a ganhar 1.900.000 também, aconteceu entre o jogo contra o São Paulo e o jogo contra o Vasco, o Inter caindo para a Série B. O Alan Patrick recebeu uma valorização de 1.100.000 para 1.900.000 reais. Cara, é uma bolha, é Não, muito e tu bolha. vê, É a muito gente bolha. tá falando de um salário de 1.100.000, que era, tá? E aí tu põe mais 800 mil, que é mais um salário. Tudo isso para o mesmo cara. Sim. Poxa, a gente tá falando de um cara que já ganhava 1 milhão. Ele praticamente dobra o salário, justamente no momento em Não, que ele tava mais e capenga, dá pra convenhamos. dizer assim. Exatamente. Vamos combinar o seguinte: o Alan Patrick teve muitos gols e assistências na temporada. O Alan Patrick desapareceu nos momentos mais importantes do Inter na Desapareceu. temporada. O Alan Patrick não teve um 2025 para alguém chamar ele numa mesa e dizer: tu merece um aumento salarial pelo teu. Cara, ninguém do Inter merece nada pelo 2025. E tá aí, é o que acontece. Então, só no Borré e no Alan Patrick, tu tem 4 milhões de reais na tua folha de pagamento. Só em É. 2 jogadores. Que é a questão do Grêmio, por exemplo, tu pega 3, 4 reservas e tu põe 2,5 milhões, 3 milhões brincando. Em 4 reservas do Grêmio tu tem Bah, 3 milhões. Sabe? Porque banalizou, cara. O Lucas Esteves é um cara de quase meio milhão de reais. que loucura isso, cara. Sabe? Que Aí tu loucura tem isso. que ir lá e contratar o Marlon, que também é um jogador caro, para que ele seja o titular, porque o outro que tu contratou e já era caro, não consegue render. Então, não, pô, o Natan Pescador era um cara de quase meio milhão de reais. É por isso que ele não saía daqui. Aí os caras, o Criciúma quer que tu vá pra lá, o que tu acha? Ah, eu não quero, eu prefiro ficar aqui. Óbvio. Claro, velho. Ele não vai chegar lá e jogar. Lá jogar, ele vai ser mais cobrado, ele vai ter um time menos qualificado que ele tem aqui. É mais fácil ele ficar no banco encebando, até porque ele tem um contrato. Isso vai ter que ser modificado, cara. Eu tava conversando com várias pessoas do meio do futebol nos últimos dias. O futebol brasileiro vai precisar ter uma readaptação. Porque agora, para te livrar de jogador, e foi algo que foi assinado até no governo da ex-presidente Dilma Rousseff, agora não tem aquilo de sentar com o cara, isso, cara, tá ruim pra gente, tá ruim pra ti, nós não temos mais o que fazer, o torcedor não quer mais aqui, vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar metade aqui e tu segue com Deus. Não, agora tu paga a integralidade. É por isso que ninguém mais sai. Ninguém Sabe? mais Então, sai. algo vai ter que ser buscado, cara, porque não tem como te segurar essa bolha. Porque justamente quem se endivida é quem tem menos condição. Exatamente. Não, e o torcedor tem aquela ideia do manda embora. Manda Mas não é embora. tão Esse Borré aí, simples. manda embora. Não tem mandar Não é embora. O tão contrato simples. muito bem amarrado, tem o custo que teve ele para vir para o Internacional. Não existe mandar embora. Os clubes são reféns dos jogadores. E infelizmente é essa a condição do Inter para começar a temporada, né? Cara, o Inter tem tanto pepino, Bagé. Tanto pepino para 2026. Por isso que eu queria pelo menos ter o resguardo de saber que eu tinha um grande treinador na beira do Ah, campo para me ajudar nesse processo todo, mas eu não sei de verdade se eu vou ter. porque vai precisar de alguém, que senão o Abel vai enlouquecer. O Abel vai ter que de novo virar um polvo.
Ele vai ter que cuidar de 8 departamentos ao mesmo E tempo. tu sabe, vem um técnico sem grande respaldo, tu sabe o que acontece na segunda derrota dele, né? Não, tá louco. Abel. Claro, não, e dentro do próprio Campeonato Gaúcho ele já começa a balançar. Que pena, terminou, cara. Beijo, meus amores. Tchau. Tchau.